Olá, que bom te ter aqui para o 13º dia da nossa leitura bíblica comentada da Bíblia Sagrada. É um devocional que nós estamos fazendo. Começamos lá no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, né? Hoje é o 13º dia, já são 13 dias lendo, devocionando a Bíblia Sagrada. Hoje nós chegamos a Gênesis, capítulo 6, e hoje nós vamos fazer uma mudança. Eu tenho usado essa Bíblia aqui desde o início, que é uma Bíblia que eu ganhei quando eu estudei no NASP Hortolândia, porém as letrinhas são pequenininhas, eu já estava tendo muita dificuldade para poder ler ela, né? E eu tive que mudar, então eu vou aposentar essa biblinha para a minha Bíblia maior, né? É uma Bíblia de Estudos Teológicos, Almeida Revista e Corrigida, uma ARC, mas é por causa disso aqui, ó, letra hiper gigante, né? Ela tem a letra um pouquinho maior que a outra. Eu tô ficando velho esse ano. No momento que eu gravo esse vídeo, daqui 2 meses eu faço 42 anos, né? Então a vista não é a mesma coisa, naquela biblinha ali já tava difícil de ler, já tava fazendo assim, ó. Epa! Né? Então trocamos de Bíblia, mas a composição e a essência é a mesma. Enquanto eu estou falando isso aqui, fazendo as considerações iniciais, você já vai pegando aí a sua Bíblia para poder ler juntamente comigo, para a gente ir lendo e comentando esse devocional. Se você estiver dirigindo, pedalando, fazendo uma caminhada, não tem problema, porque eu vou ler aqui os versos, então você pode ir acompanhando, não tem necessidade de você ficar aqui olhando para a tela, tá bom? Então hoje é apenas o 13º dia, são 13 dias de muitos outros dias que virão e nós ainda estamos em Gênesis capítulo 6, né? Então pode ficar tranquilo e vamos juntos, né? Vamos lá, começando então Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 6, que diz sobre a corrupção da humanidade, né? Nós já lemos lá, eu vou fazer aqui uma retrospectiva rápida, né? Nós lemos, ó, Gênesis capítulo 1, que foi a criação do mundo, sobre a criação de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 2 falou sobre a formação do Éden, o homem, a criação da mulher. Capítulo 3 foi a tentação e a queda do homem. Em Gênesis capítulo 4 falamos de Caim e Abel, falamos sobre o nascimento de Sete, todas as genealogias que vieram ali de Adão. Em Gênesis capítulo 8, né, falamos sobre também genealogias, principalmente de Sete, Gênesis capítulo 5. Aí hoje nós chegamos a Gênesis capítulo 6, que fala sobre a corrupção da humanidade. Vamos ler, vamos comentar e no final vamos chegar a um resumo do que nós podemos aprender com a leitura de hoje. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então os filhos de Deus, aqueles que habitavam com Deus, olharam para as mulheres e falaram: nossa, como elas são formosas, né? E aí eles se casaram com elas, né? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Você viu lá que nós lemos sobre Enoque e tantos outros homens que viveram 900 anos, 800 anos, Matusalém que viveu 900 não sei quantos anos. Então nós vemos homens que viveram 700, 600, 500 anos, e aqui nesse episódio Deus colocou um limite. O homem vai viver só por volta de 120 anos, né? Deus colocou esse limite. O verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Por que tinha gigantes? Porque os filhos de Deus se casaram com a filha dos homens. Então nasceram gigantes, mistura de deuses e homens, né? O que aparece aí é tantas mitologias, né? E tantos homens fortes da história, né? Então, havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. É aí que você vê que nasceu lá Hércules e tantos outros homens
mitológicos, né? Homens metade Deus, metade homem, ou que eram filhos de mulheres, mas o pai dele era um deus, ou a mãe foi uma humana, mas o pai era Deus, ou ao contrário, o pai era humano e a mulher era uma deusa, enfim. Isso teve origem aqui, nesse verso da Bíblia. Aliás, é interessante falar aqui que tudo que existe hoje, filmes, futebol, time, né? Por exemplo, time tem 12 pessoas, uma semelhança com Jesus e os 12 discípulos, né? Tudo que você vê hoje tem aqui um espelho dentro da Bíblia do que a gente vive, tá? Isso é muito interessante, né? Então, o verso 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade continuamente. Ser humano, eu vou te falar, desde sempre maldoso que só, né? Verso 6: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui muita gente fala muita coisa, nossa, Deus não se arrepende e tal, e aqui fala que Deus se arrependeu, né? Na minha humilde interpretação, Deus se arrependeu, e Deus pensou, né? Oh, rapaz, esse homem só me dá trabalho. Criar o homem só me dá trabalho. Eu acho que chega a esse ponto. Por quê? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Então, Deus fez uma linguagem, um comportamento figurativo para nos fazer entender qual era o sentimento dele. Tipo, puxa vida, Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Tipo assim, Deus lhe pesou o coração, tipo... Ei, rapaz, esses homens não tem jeito não. Aí, ó, o que aprontaram, né? Não de fato que ele tenha se arrependido ao pé da letra, né? Isso foi para dar origem ao próximo verso que vem agora, o verso 7. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, eu vou repensar a criação que eu fiz, eu vou refazer tudo isso. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. De todo aquele pessoal maldoso, tinha um que achou graça perante os olhos do Senhor, chamado Noé. Então, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito nas suas gerações, porque Noé andava com Deus. Olha, isso quer dizer alguma coisa, hein? Então, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Por hoje nós vamos encerrar aqui no verso 12, né? Porque a partir do verso 13, Deus já anunciando o dilúvio, né? Onde que Deus tomou a decisão de acabar com a humanidade por causa da maldade. E que lição nós podemos tirar hoje no 13º dia de Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 12, que nós lemos aqui? Nós podemos tirar a seguinte lição: que a maldade, ela chama a atenção não só de Deus, como também de todos ao redor. E a maldade, ela traz sobre si, consequências terríveis, consequências complicadas, sabe? Então toda maldade vai ter a sua consequência. E a maldade vai fazer com que todo o ambiente, todo o cenário onde está se desenrolando a maldade sofra as consequências dessa maldade. E qual é a única forma de escapar do juízo? A única forma de escapar desse juízo que vem por causa da maldade? Estava aqui no verso 11. Noé era perfeito, andava com Deus. Não o fato de perfeito assim, não. Ele é perfeitinho. Não. Ele andava com Deus. O fato de você andar com Deus vai fazer de você perfeito, ainda que perfeito você não seja. Sabe? Então, a maldade traz sobre nós o castigo. E a única forma de escapar do castigo, a única forma de achar graça aos olhos do Senhor é estar andando com Deus em todos os nossos caminhos. Essa é a lição que fica para a gente hoje no devocional desse dia.
A única forma de escapar da maldade, a única forma de achar graça aos olhos do Senhor é andar com o Senhor, é estar com o Senhor de dia e de noite, é ter o Senhor como o nosso amigo, é ter o Senhor como Pai, é ter o Senhor como sócio, é ter o Senhor como ar que respiramos. Estando com Ele, Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, mas estando com Ele, alcançaremos a perfeição de, mesmo com os nossos defeitos, andar no caminho de perfeição. Mesmo com tantos erros, mesmo com tantas falhas, estaremos no caminho da perfeição. E aí seremos livrados de toda consequência ruim que vem por causa da maldade. Eu espero que você tenha entendido, né, o nosso devocional de hoje. Eu espero que ele tenha agregado valor à sua vida, agregado valor à sua fé, que tenha edificado a sua fé de alguma forma. Se você gostou, clique aqui no curtir. Se devocionais como esse, devocionais do Reino, agrada a você, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal e vem aqui acompanhar os devocionais que eu tenho trazido aqui neste canal e reflexões também acerca do Reino. Eu te espero no nosso próximo vídeo, no nosso 14º dia do nosso devocional de leitura comentada da Bíblia Sagrada. E ande com o Senhor. Até nosso próximo devocional. Tchau.